politicamente durante o festival Lula-Palusa no meio das eleições, né? E aí, Thales, por que ninguém denuncia o general? Pois é, Toledo, só para complementar o que você está dizendo, falta votar ainda o Nunes Marques, né, o caso com K, né, que Uhum. deve acompanhar o Raul e deve ficar, a expectativa é que fique 5-2, porque falta também a Carmen Lúcia e o Alexandre. Alexandre Moraes, presidente da Corte. Bem, mas já está claro, quer dizer, são 7 ministros. 4 já votaram e esses 4 votaram pela absolvição do vice. Ou seja, ele já está fora, ele já está absolvido, porque mesmo que os 3 outros votassem contra ele, o que não é provável, é, ele já ficaria 4-3, mas eu acho que ele vai ganhar de lavada. 7-0. O 7-0. Ele foi ministro-chefe da Casa Civil, general, ministro-chefe da Casa Civil, começou no governo Bolsonaro como ministro-chefe da Casa Civil, e também, no final da passagem dele pelo governo, antes de ser escolhido candidato a vice na chapa, ele foi ministro da Defesa. Ou seja, foi um homem poderosíssimo no governo. O Braga Neto não foi à toa, que ele acabou escolhido como candidato a vice, mesmo sabendo-se que praticamente não teria um voto sequer para a chapa. Não é um homem que, digamos assim, popular, né? Ele foi escolhido vice por serviços prestados. Deu ao Bolsonaro o respaldo em todas as suas decisões polêmicas, inclusive aquelas que pareciam estarmos na iminência de um golpe de Estado. Só para te lembrar uma coisa, se lembra que ele foi ao, ao jardim do Palácio da Alvorada, quando, depois das eleições, quando o Bolsonaro se recolheu e ficou alimentando boatos de que viria aí alguma coisa, aí ele foi lá para bolha bolsonarista que ficava em frente ao palácio pedindo que um disco voador baixasse no país para dar o golpe de Estado. Ele disse: "Não percam a fé, é só o que posso falar para vocês agora", misteriosamente, alimentando a, a boataria de que poderia vir um golpe aí contra o Lula. Bem, Só na casa. lembrando, desculpa, Ah, não, faz. Thales, é sempre bom lembrar que o Braga Neto foi o interventor nomeado pelo governo Temer no Rio de Janeiro durante a eleição de 2018, né? Ele assumiu plenos poderes do governo do Rio e foi durante a gestão dele que a Marielle Franco foi assassinada. E não, nada foi apurado. Sabe-se que foi a milícia que comandou aquele assassinato, nada foi apurado, e também a intervenção não deu resultado algum. Se comparados a diminuição da violência no Rio naquele período e nos 10 anos anteriores, aumentou durante o período de intervenção. Quer dizer, não, isso aumentou também as mortes, mortes e ataques de militares, de policiais militares e policiais civis contra a população civil. Quer dizer, um desastre. Mas, e na Casa Civil, foi ele quem comandou toda a estratégia do governo para a pandemia de Covid. Eu não sei se você se lembra, ele era o coordenador das operações contra a Covid e, apesar disso, não foi sequer chamado a depor na CPI do Congresso. Foi poupado. Por Quer dizer, ele quê? só é um general que só carrega sucessos na sua Só- carreira, né? É, Uma é, intervenção desastrosa que aumentou a violência no Rio de Janeiro, sob a qual foi assassinada a vereadora Marielle Franco, o coordenador, o militar que vestiu terno para parecer civil na Casa Civil, que era, na verdade, o primeiro-ministro, uma vez que o Bolsonaro não governava de verdade, e todo o caos que foi a ação do governo durante a pandemia cai na conta dele e de outro general, que era o Pazuello, ministro da Saúde, durante de não saudosa memória, né? mas o mais curioso é que ele não foi chamado, a CPI sequer chamado. E nos bastidores,
eu cobria a CPI lá, nos bastidores você conversava com os. Ah, não, não vamos chamar, não, porque pode melindrar aí os militares, ele é muito forte, tinha acabado de sair do Ministério da Defesa, na época da CPI, não, não vamos melindrar os militares. E agora ele foi poupado também no julgamento da chapa. Embora se diga pelos corredores de Brasília que o Bolsonaro não dava um passo em seu governo sem o respaldo do general, vice e ex-ministro poderoso. Desse general e daquele outro lá, o. Ai, meu Deus, depois eu me lembro o nome dele, de triste lembrança. Do chefe da GSI, o Ah, sim, General Heleno ou Pequeno. general Heleno Pequeno, isso. Bem, pode ser que também não estejam fustigando o general apenas porque não acreditem no seu futuro eleitoral, né? Afinal, estão dizendo aí que ele pode ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Eu duvido, Seria ótimo, né? duvido, porque seria relembrar todas relembrar a ligação dele com a milícia. E eu acho que os militares, acho não, tem informação de que os militares não estão querendo mais que ele traga mais maus agouros para a força, né, para o exército. É isso. Eu tenho uma imagem do Braga Neto que foi o primeiro evento público, salvo engano, que o Bolsonaro participou depois da derrota no segundo turno. Ele ficou lá escondido no palácio, diziam que estava deprimido, com erisipela, mas na verdade estava arquitetando um golpe. Primeiro evento público, não por acaso, foi na Academia Militar de Agulhas Negras, que é a academia que forma os oficiais do Exército Brasileiro, na cerimônia de entrega do espadim lá, da espada para os aspirantes a oficial, né, os formados na academia. E o presidente entrega para o primeiro da classe. E o Bolsonaro fez isso, mas quem estava mais desenvolto no palanque tinha lá o comandante do Exército, o ministro da Defesa, tinha um monte de general, como sempre, mas a pessoa mais desenvolta no palanque, ficou conversando com os familiares, fazendo piada, contando piada, conversando com os familiares do primeiro aluno lá, do mais bem colocado e tal, era o Braga Neto. Parecia que ele era o dono da festa. O Bolsonaro era assim um personagem secundário se você olhasse a cena de longe, como a gente via na gravação, sem ouvir o som, né? Então, realmente, mesmo que ele não haja provas explícitas da participação dele, inclusive nesse ato, ele realmente, como você diz, estava presente em espírito, Em em todos os todas as momentos articulações. importantes. Todos os momentos importantes. E ele foi o cara que mais trouxe, arregimentou os militares para participarem do governo Bolsonaro, né? Ele foi Mais um fracasso, né? é, Porque o golpe de Estado só não se consolidou porque não houve, pelo menos, maioria no Estado-Maior do Exército para apoiar o golpe. Ou seja, é, outra missão que o Braga Neto recebeu e que falhou. é. Felizmente, né? E que Essa daí, sujou a felizmente. imagem dos militares, né? Sujou a imagem dos militares essa Por participação. isso, eu acho que ele deveria ser candidato a prefeito, para medir nas urnas o tamanho do estrago que ele fez e se, né, e pagar esse preço, esse mico É, público da humilhação de uma derrota que muito provavelmente viria, né? exatamente. Agora, qual que é a síntese que você faz, então, para os A, re- nossos a resposta à sua pergunta, qual é mesmo a pergunta? por que ninguém denuncia o general? Eu botei assim: Braga Neto, absolvido, revela que Brasil ainda teme os militares. É isso que a gente tem que se livrar, é desse temor dos militares que tivemos pós-64, né? Hoje eu me arrependo de ter apoiado a anistia. Acho que aquela anistia, daquele jeito, é um pouco responsável por isso que está aí. A gente devia ter. Mas era a anistia que dava também, né, Thales? Que dava. Você estava no meio da ditadura, né? Não é que você podia sair fazendo manifestações públicas a favor de Não, eu uma anistia concordo, ampla, geral e restrita e não, eu, na né, época, parar eu na acabei, cadeia. por raciocinar assim, eu também fiz, mas hoje eu vejo e digo, aquela anistia fez com que nós não nos livrássemos desse temor dos militares, né? Até hoje, Sim. estamos
um país desse jeito. É E quem inadmissível. não paga fica desenvolto para repetir os seus crimes. Por isso que é muito importante a condenação, pelo menos do Bolsonaro, né? Porque se ele ficar impune, ou ele ou um Bolsonaro 2 vão repetir as barbaridades que ele fez. Bom, deixa eu ler aqui as frases que vão concorrer com a sua.